Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais um dia no propósito da nossa leitura da Bíblia, continuando aqui em Êxodo, a partir do capítulo 28. Amém? Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão teu irmão para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes de Arão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra, um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para que administrem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá duas ombreiras, que se unam às suas pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da mesma obra, igualmente de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás duas pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário. Como o lavor de selos lavrarás essas duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro, e duas cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira a farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode a farás, de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. Encherás de pedras de engastes, com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de um berilo e de um ônix e de um jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas com selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, a obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo da frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis, os anéis do éfode por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto da obra esmerada do éfode, e nunca se parará o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que sejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode
todo de azul, e a cobertura da cabeça estará no meio dele. Esta cobertura terá uma borda de obra de tecido ao redor, com uma abertura de cota de malha será para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma de romã, outra campainha de ouro e outra de romã. Haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como gravuras de selos santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra na frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas das suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhes-ás cintos, também lhes farás tiaras para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás para que administrem o sacerdócio. Faz eles também calções de linho para cobrirem a carne nua, e irão nos lombos até as coxas. Estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua descendência depois dele. Capítulo 29. Isto é o que lhes hás de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdote. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo e bolos ázimos amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás Arão da túnica e do manto, do éfode e do éfode do peitoral, e cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás azeite de unção e derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas. E os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás sobre o teu dedo, sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco, queimarás com fogo fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes, e lavará as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a sua cabeça. E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os seus dedos polegares dos seus pés direitos.
e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que está sobre o altar e do azeite da unção, e o aspergirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro, e a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão de cesto de pães ázimos, que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois o tomará das suas mãos e o queimará no altar, sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimentos oferecerás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento, e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque a oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste cordeiro, e o pão que está no cesto, à porta da entrada da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas o estranho delas não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo que eu tenho ordenado, por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro a 10ª parte de flor de farinha misturada, com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, para a libação, e a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, com ele farás como com a oferta da manhã, conforme a sua libação por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão, a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel. E lhes sereis o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. 30. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás, e seu teto, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos os farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais, com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e as forrarás com ouro.
e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acenderão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele as libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as suas pontas, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é o Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés: Quando fizerdes a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando o contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando o contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima dará oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das primícias das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 rim. E disto farás o azeite para a santa unção, o perfume composto segundo a obra da perfumista. Este será o azeite de santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e a seus filhos, e os santificarás para que administrem o sacerdócio. E farás os filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite de santa unção das vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, o dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque e unisha e gálbano, essas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás a pó e porás diante do testemunho na tenda da consagração, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar será extirpado do seu povo. Glória a Deus! Mais uma vez nós vemos como Deus zela pelas coisas feitas com a melhor qualidade, da melhor maneira possível. Amém, meus irmãos? E até amanhã, e Deus os abençoe.